é igual a 1 menos x, né? Então, quem é o U? Quem é o U? É x mais h, tá? X mais h. Então, seno de quem? O U foi embora, né? Tudo em termos de h, tá? Esse é o limite do seno de x mais h menos seno de x sobre h. Esse limite, em existindo, diz que a função seno é diferenciável em x e ele é a derivada do seno em x. Então, vamos calcular esse limite. Para calcular esse limite, o que faço eu? Usa a fórmula que dá o seno da soma. Então, isso fica o limite com h tendendo a zero de quem? Quem é o seno de x mais h? Seno de x, cosseno de h, mais o quê? Seno de h, vezes o cosseno de x, menos o quê? Menos, vou botar até assim, vou botar logo direto aqui, para ficar na ordem. É seno de x, cosseno de h, mais o quê? Cosseno de x, seno de h, menos seno de x sobre h, tendendo a zero, certo? Mas isso aí é igual aqui, ó. É igual aqui a limite quando h tende a zero de quem? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse com esse, vou colocar o seno de x em evidência. Estou colocando o seno de x em evidência, ficará o seguinte, ficará seno de x vezes o quê? Cosseno de h menos 1 sobre h. E o que ficou, eu vou colocar o quê? Cosseno de x vezes seno de h sobre h. Aí acabou. Que limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites existem. Acontece que nesse limite, como é o limite com h tendendo a zero, seno de x é uma constante. Então, quem é o limite disso aqui? É a constante, que é seno de x, vezes o limite dessa expressão aqui. Mas quanto é o limite do cosseno de h menos 1 sobre h com h tendendo a zero? Está aqui, ó. Olha aqui, bate para cá. Limite com x tendendo a zero de cosseno de x menos 1 sobre x. Você faz a leitura correta disso aqui, você conclui que o limite do cosseno de h menos 1 sobre h com h tendendo a zero é zero. Mais limite de uma constante é h tendendo a zero. O x está fixo, porém arbitrário. Limite do cosseno de x vezes seno de h sobre h é a constante cosseno de x no limite vezes o limite do seno de h sobre h. Aí é o limite fundamental da trigonometria. Limite com x tendendo a zero do seno de x sobre x é 1. Então esse limite aqui dá quanto? Dá 1, que é igual ao cosseno de x. Tá? Tá bom? Daí, tá certo? Logo, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? A função seno é diferenciável em x. Por que a função seno é diferenciável em x? Porque esse limite aqui é um número real, mas ele é a derivada do seno em x. A derivada do seno em x é o isso para todo x real, ó. Para todo x no domínio. Então a função seno é diferenciável de fato. Tá?
E como corolário daí, como corolário, e rápido, tá? Sai, é o seguinte, a função cosseno é diferenciável, a função cosseno, ela é diferenciável, tá? E a derivada do cosseno em x é menos o seno de x, qualquer que seja x real. Por que é um corolário? Por que sai tão rápido, eu não preciso mais fazer muita conta? Pela regra da cadeia. Ó, se lembre que você tem isso o seguinte, quem é o cosseno de x? É o seno de quê? Π sobre 2. O cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. Qualquer que seja o x real. Então, o cosseno é a composição do seno com uma função afim. Composição de duas funções diferenciáveis. Isso dá uma função diferenciável. É a regra da cadeia. Daí, pela regra da cadeia, pela RC, que é a regra da cadeia, a função cosseno, ela é o quê? Diferenciável, porque ela é a composição, repito, ela é a composição do seno, que é diferenciável, com uma função afim, que é uma função diferenciável. Composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciável. E a regra da cadeia também dá derivada. Quem é a derivada do cosseno em x? Derivada dessa composição. É a derivada do seno aplicada em π sobre 2 menos x, que é o cosseno de π sobre 2 menos x, vezes a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x, que é menos 1. Mas quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? É o seno de x vezes menos 1. Isso dá menos o seno de x. E isso vale para todo x real. Acabou. Conclusão. Bem, eu demonstrei até aqui que as funções seno e cosseno são diferenciáveis. Conclusão. Todas as demais funções trigonométricas são diferenciáveis. A tangente é a razão do seno pelo cosseno, é a razão de duas funções diferenciáveis. A cotangente é a razão do cosseno pelo seno, é a razão de duas funções diferenciáveis. Tá certo? A secante, a inversa multiplicativa do cosseno, inversa multiplicativa de uma função diferenciável, é diferenciável. A cossecante é a inversa multiplicativa do seno. O inverso multiplicativo de uma função diferenciável é também uma função diferenciável. Então, como conclusão até aqui, porque aqui encerrou essa demonstração, aqui encerrou essa. E aí a conclusão que eu tenho, qual é? É que as funções tangente, cotangente, secante e cossecante são diferenciáveis. Agora vejamos qual é a derivada de cada uma delas. Tá?
qual é a derivada de cada uma delas? Bem, a tangente de x você sabe. Tangente de x quem é? É o seno de x sobre o cosseno de x. Certo? Qualquer que seja x pertencente ao domínio da tangente. Isso implica o quê? Que a derivada da tangente em x é igual... Aí você usa a regra do quociente. É a derivada do seno em x, que é o quê? Cosseno de x, vezes o denominador, que é o cosseno de x, mais não, menos o seno em x, vezes a derivada do cosseno em x, que é menos o seno de x, então fica mais seno de x sobre quem? Cosseno de x. Então isso é o quê? O quadrado do cosseno de x mais o quadrado do seno de x sobre o quê? Aqui é o quadrado do cosseno de x, né? Regra do quociente. Sobre o quê? Lembrando, quadrado do denominador, né? Sobre o quadrado do cosseno de x. Então, quanto é isso? É 1 sobre quadrado do cosseno de x. Mais 1 é 1 ao quadrado. Então, isso aqui é 1 sobre o cosseno quadrado do cosseno de x, que é o quadrado da secante de x. Tá certo? Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja x real, não. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da tangente. Então, a derivada da tangente em x, a derivada fica com essa forma. A derivada da tangente em x, quem é? É o quadrado de x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da tangente. Tá certo? Tá bom? Ó. Quem é a secante de x? Quem é? Quem é? É 1 sobre o cosseno de x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da secante. Isso implica o quê? Que a derivada da secante em x, aí fica menos a derivada do cosseno em x, que é o quê? Menos o seno de x, certo? Dá sobre o quadrado do cosseno de x. Mas quem é isso? É o que, hein? É o seno de x sobre o quadrado do cosseno de x, que eu posso escrever como seno de x sobre o cosseno de x vezes 1 sobre o cosseno de x. Que é, portanto, quem, hein? Tangente de x, secante de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da secante. Ou seja, a derivada da secante em x é a secante de x vezes a tangente de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da secante. Tá? Agora, observe uma coisa, ó.
Observe que você tem o seguinte. Você tem essas duas fórmulas aqui. Vou repeti-las, tá? O seno de x é o cosseno de π sobre 2 menos x. E o cosseno de x é o quê? É o seno de π sobre 2 menos x. Qualquer que seja o x real. Daí sai a seguinte conclusão. Se você olhar isso aqui, ó, se você olhar isso aqui, o cosseno de x é diferente de zero, se somente se o seno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. Ou seja, o x pertence ao domínio de quem? Da cotangente. Se e somente se o π sobre 2 menos x pertence ao domínio da tangente. Dado x real, o x pertence ao domínio da cotangente. Quem é que está no domínio da cotangente? É x, tal que o cosseno de x é diferente de zero. Mas o cosseno de x é diferente de zero se somente se isso aqui é diferente de zero. Ou seja, se somente se π sobre 2 menos x pertence ao domínio da tangente. E a mesma coisa, o x pertence ao domínio da cossecante, se somente se o π sobre 2 menos x pertence ao domínio da cossecante, com as seguintes igualdades. Da secante. Com a seguinte igualdade. Quem é a cotangente de x? A cotangente de x é o, por definição, quem é? Cosseno de x sobre seno de x. Que é igual a quê? Que é igual a quem é o cosseno de x? É o seno de 2 menos x sobre o cosseno de π sobre 2 menos x. Mas quem é isso? Isso aqui é a tangente de π sobre 2 menos x. Tá? E essa igualdade vale qualquer que seja x pertencente ao domínio da cotangente. E quem é a secante, a cossecante de x? Quem é a cossecante de x? Quem é? É 1 sobre o seno de x. Grave essas igualdades que elas são úteis. Mas quem é isso? É 1 sobre o cosseno π sobre 2 menos x, que é igual a quê? A cossecante, que é igual a quê? A secante de π sobre 2 menos x. E isso vale qualquer que seja x pertencente ao domínio da cossecante. Se você olha essas duas igualdades aqui, aí você morreu com a cotangente e a cossecante. Por quê? A cotangente de x é a composição da tangente, a função cotangente é a composição da tangente com uma função afim. Composição de duas funções diferenciáveis é uma função diferenciável. A cossecante é a composição